Senhor, pois entendemos que Tu és o nosso Deus. Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor, o nosso Deus. Te exaltamos, Deus. De Jesus, diga assim seja e glória a Deus, amém? Pode abrir os seus olhos. Vamos abrir também as nossas Bíblias no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aqui há uma orientação do Paulo, irmão, importante para nós. Nós vivemos numa batalha espiritual constante. Estamos constantemente numa batalha espiritual. Alguém pode dizer, pastor, mas glória a Deus, minha vida está tudo bem, não tem batalha nenhuma, eu não tenho problema nenhum, está tudo no lugar, amém, ficamos felizes, mas a nossa caminhada com Cristo, rumo à salvação, é uma constante batalha espiritual, para nós permanecermos em Deus, para nós andarmos com Deus. Veja o que o Paulo fala aqui então, Efésios 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o primeiro conselho do Paulo aos Efésios, à igreja, é que eles se fortalecessem no Senhor. Irmão, nós precisamos nos fortalecer em Deus, nos fortalecer no Senhor. Temos de buscar a Deus, de nos aproximar de Deus, de nos unir a Deus, a palavra dEle. E não se fortalece no Senhor, irmão, de qualquer maneira, é buscando, é abrindo o coração, é orando, é você buscando a palavra de Deus. E aquela pessoa que não se fortalece em Deus, ele vai caindo na batalha, na caminhada. Quantos irmãos nossos, infelizmente nós conhecemos, pessoas que estiveram no nosso meio, que andaram conosco, que oraram conosco, pessoas que conviviam conosco, hoje não estão mais no nosso meio, irmão, porque infelizmente no meio da caminhada alguma coisa aconteceu e eles caíram. Mas por que alguns caem? Alguns deixam a caminhada simplesmente pelo fato de não se fortalecerem em Deus. É a primeira coisa que temos de fazer, é firmar a nossa fé, não é no pastor, não é na igreja, não é no amigo, mas na palavra do Senhor, naquilo que a Bíblia diz, e nos fortalecer em Deus a cada dia. Você buscar a Deus, ter um momento de comunhão com Deus, isso vai fortalecendo você, fortalecendo a nossa fé. Continuando aqui o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Outra informação importante, se nós não estivermos, irmão, revestidos da armadura de Deus, o inimigo vai convencendo a gente de certas coisas que nós não deveríamos jamais acreditar. Quando a pessoa não se reveste da armadura de Deus, o inimigo entra e a convence que certas coisas ela pode fazer, que certas coisas hoje já não é mais pecado, que eram costumes, mas hoje não são mais, mas coisas que a palavra de Deus condena e que jamais deveriam entrar na nossa vida. E se não estivermos revestidos da armadura de Deus, ele vai convencendo, irmão. E a pessoa se convence que uma vez só não tem problema, que depois ela se arrepende e pede perdão a Deus. Quantos pecados são cometidos desse jeito, irmão? E o diabo consegue convencer a pessoa de que aquilo não faz mal, que não é bom. E a Bíblia diz que o diabo não tem poder, irmão. Todo o poder foi dado a Jesus, foi dado a Ele. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Mas a Bíblia diz que o diabo é astuto. O que é uma pessoa astuta? Não é uma pessoa poderosa, né? O esperto não é poderoso, o astuto é esperto. Ele não é poderoso, mas ele sabe, ele tem algumas artimanhas, que se você parar e ficar ouvindo, se você não ficar atento, ele engana você, ele leva você na conversa. Esse é o diabo. A Bíblia diz que ele tem astutas ciladas, ele planeja, ele faz de tudo, e às vezes convence a pessoa de certas coisas,
põe certas coisas no coração dela. É lógico que ele não tem poder de entrar no seu coração, irmão, e colocar coisa nenhuma se você não deixar. Mas às vezes ele dá a sugestão. Convence a pessoa a ficar magoada com alguém. Convence a pessoa de um certo pecado, que talvez até, no caso dela, Deus entenda, que Deus permita, como permitiu outras pessoas fazerem, né? Eu falei aqui na semana passada, irmão, você pode ficar até admirado com o que eu vou falar, mas eu já vi pessoas dizerem, mostrarem, quererem mostrar na Bíblia, que ele pode ter outra mulher, que ele pode ter uma amante hoje, que não é pecado, que Deus permite. Não, Deus não permite. A Bíblia diz hoje, na nova aliança, Jesus falou que o homem tem de ser marido de uma só mulher, e vice-versa. Mas o diabo vem com as astutas ciladas dele e convence a pessoa daquilo. Convence a pessoa de que ela tem razão, às vezes até numa rebeldia, irmão, em algo que ela jamais deveria colocar no coração. Então temos de estar revestidos, temos de trazer para nós toda a armadura de Deus. Não pode faltar nenhuma peça. Se faltar uma peça, nós estamos vulneráveis, irmão. A armadura com a qual nós temos de nos revestir é a armadura de Deus, não é a armadura do mundo, da ciência humana, do entendimento humano. O Davi, quando foi para lutar contra o Golias, a Bíblia diz que o Saul quis vestir Davi com a própria armadura dele. Aquilo não serviu para o Davi. O Davi não podia lutar com aquilo. Irmão, como tem cristãos hoje, tudo que nós vamos falar aqui, ele traz, mas traz do mundo. Ele se reveste da armadura do homem natural. E o que é do homem natural? É do homem caído, é do homem que está no pecado, que pecou, que caiu. Nós precisamos trazer sobre nós toda a armadura de Deus, e quando estamos revestidos por ela, o diabo nunca vai nos derrubar, irmão, nunca vai nos vencer, nós nunca vamos perder a batalha para o inimigo. Continuando então, que armadura é essa? Veja aqui: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, contra quem temos que lutar, irmão? O cristão tem que aprender essa palavra. Nós não temos que lutar contra carne ou sangue. Eu não tenho que lutar contra pessoas. A nossa guerra não é contra o pecador. A nossa guerra não é contra aquela pessoa que faz o que é errado, mas é contra as forças espirituais que dominam aquela vida, que dominam aquela pessoa. A luta não é contra o filho, a luta não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra aquela pessoa que tentou te prejudicar. A nossa luta é contra as hostes, contra os poderes celestiais da maldade, é contra as ações do diabo, contra as ações do inimigo que temos de lutar, irmão. E lutar para que elas não entrem na nossa vida, para que elas não consigam nos vencer, e lutar para que aqueles que estão hoje sendo usados pelo inimigo, estão na mão do diabo, sejam libertas em nome do Senhor Jesus. Agora, para essa luta, não adianta nada, irmão. A esperteza humana, a astúcia humana, a ciência humana, o entendimento do homem não traz coisa nenhuma, não traz resultado nenhum. Não é o falar bonito, não é o pregar bonito, não é o orar bonito que faz a pessoa mudar. O que transforma é o poder de Deus. E temos de estar preparados no poder de Deus para podermos vencer essa batalha. Aí ele continua então nos ensinando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau existe, irmão. Existe o dia da luta que nós passamos, o dia da perseguição, o dia da batalha. E se nós tomarmos toda a armadura de Deus, nós podemos resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que enfrentaram uma luta e hoje não estão no Evangelho, irmão? Talvez fizeram aparentemente tudo, mas não ficaram firmes. Quando nós nos revestimos da armadura de Deus, podemos passar por tudo, irmão, por toda a luta que se levantar, e às vezes ela vem, vencê-las e permanecer firmes em nome do Senhor Jesus. Versículo 15 agora, 14. Estai,
pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então a primeira peça da armadura nós temos de nos vestir, irmão, cingir os nossos lombos, colocar o cinto, o cinturão da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele diz mais ainda: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, a boa vontade, a boa pessoa nunca libertou ninguém. O que liberta é a verdade, é a palavra de Deus. É essa palavra que tem que revestir a nossa vida. O cinturão é a primeira peça, ele une toda a armadura. A verdade, que é a palavra de Deus, tem que nos libertar de tudo, irmão. De todo pensamento humano, de todo pensamento natural. Nada tem de ficar em nós. Não temos de fazer a obra de Deus como as pessoas fazem as coisas delas nessa vida. Fazer a obra de Deus, seja na igreja, seja na família, seja onde quer que estejamos falando do amor de Deus, nós não temos que ter os artifícios do mundo para poder convencer a pessoa, e não somos libertos por eles, é a verdade que liberta. Então, se há na minha vida, na sua vida, qualquer área onde a verdade ainda não opera, não entrou, não reina, essa área ainda precisa ser mudada, e a nossa vida com Deus ainda não é plena. Nós temos de ser plenos em Deus, libertos completamente, na mente, no corpo, no espírito. Toda a nossa vida tem que ser liberta em Jesus. Continuando aqui, temos que cingir os lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, é outra peça importante. A couraça era uma peça que servia para proteger o coração, para a pessoa não ser atingida ali. A justiça de Deus, irmão, ela guarda o nosso coração. Nós fomos justificados em Cristo, e hoje somos novas criaturas. Temos de guardar o nosso coração no Senhor, nos vestir da couraça da justiça. Todos nós somos tentados, irmão, de uma forma ou de outra, mas não podemos deixar essa tentação entrar no nosso coração, deixar o pecado encontrar morada dentro de nós, o pecado em qualquer nível. E quando se fala em pecado, existem dois tipos de pecado. Existe o pecado por fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer o que não é agradável a Deus. Nós temos de procurar fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. E se tem em nós, irmão, qualquer coisa que não é agradável a Deus, temos de nos acertar com Deus, pedir perdão a Deus e deixar aquilo. Temos de viver em liberdade completa. E existe o pecado da omissão, que também somos tentados a nos omitir em determinadas coisas. Alguém que precisa ouvir a verdade, nós não pregamos para ela. A obra de Deus que precisa do nosso empenho, não nos empenhamos por ela. Fazemos tudo por esse mundo, por essa vida, nada errado, mas fazemos tudo e não fazemos pelo Senhor. Temos de entender que esses dois tipos de pecado não podem encontrar lugar no nosso coração. Se ele encontrar, ainda estamos vulneráveis, ainda tem algo em nós que o inimigo vai conseguir atingir, e nós vamos perdendo a batalha. Quem não guarda o coração, mais cedo ou mais tarde, vai ser contaminado, e sendo contaminado, ele vai cair. Quantas pessoas, irmão, eram uma bênção na mão de Deus, pessoas usadas por Deus, abençoadas, mas não guardaram o coração. E um dia entrou um desejo errado, entrou um sentimento errado, às vezes contra alguém, às vezes contra, ou até em relação a alguém, que nunca deveria ter sentimento nenhum pela pessoa, senão o amor de Cristo. Mas deixou aquilo entrar no coração e se distanciou de Deus, irmão. E de repente, caiu, se afastou, ou às vezes até está no meio do povo de Deus, mas está completamente longe. Olhe para o seu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. É do coração que procede as saídas da vida, irmão. Se o coração para,
nós morremos, não é? E o Espírito, é dali que vem a vida. Temos de guardar o nosso coração. Continuando a nossa mensagem, paramos no versículo 14, o 15 agora. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Temos de nos calçar no Evangelho. Mas veja o que ele diz aqui, na preparação do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, irmão, é que tem de guiar os nossos caminhos. Então precisamos nos preparar no Evangelho, aprender o Evangelho. Amado, quem conhece a palavra nunca vai ser enganado. Mas muitos são enganados, porque não conhecem, não se preparam no Evangelho. Me perdoe, nós não temos nada contra fazer uma campanha na igreja. Nós fazemos campanhas na igreja. Mas quantas pessoas não vêm a um culto se não tiver uma campanha, irmão? Gente batizada, gente de Deus, que se diz até cheio do Espírito Santo. O pastor diz, tem a campanha tal, ele está firme, é o primeiro a chegar. É aquele dia de aprender a palavra, ele não vem à igreja. Temos de nos preparar no Evangelho, querido. Conhecer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala. Na hora que o inimigo vier lhe atacar, não é a santidade, ela é necessária. Não é a religiosidade, é a palavra de Deus que vai te dar liberdade, vai te dar vitória sobre qualquer ação do inimigo. O que mais? Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é o que protege de todas as investidas do inimigo. O inimigo lança dardos, lança flechas, né? Diariamente ele lança coisas contra nós, sugestões, evidências, lança pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Quer mostrar para você uma realidade que não tem que ser a sua, que não é a sua, mas ele quer que você viva naquela realidade. Todos os dias nós somos bombardeados pelo inimigo, e só há uma maneira de se defender, é o escudo da fé. Mas ninguém tem fé se não for por ouvir a palavra de Deus. Irmão, quem tem fé, quem está firmado na fé, o inimigo vem e lança o sintoma de uma doença, na mesma hora, ele tem o escudo da fé. Não, essa doença não vai entrar em mim, está amarrada em nome de Jesus. Por quê? Porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado, eu não aceito este mal. Lança a sugestão para o pecado, na mesma hora, irmão. Você não vai ficar esperando a primeira flecha te acertar para depois você se defender, né? Pode ser que você não vai ter tempo de se defender depois. Na mesma hora, você sentiu que é uma investida do inimigo? Não, não aceito. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo, esse pecado não vai me atingir. Já fiz, pastor, não vou fazer mais. Deus me perdoou, eu não faço mais. Comece a se proteger das investidas do inimigo na sua fé. Jesus lá no deserto não ficou lá achando que ele era bom, que ele era poderoso, né, que ele podia vencer o diabo a hora que ele quisesse. Não, ele, é claro, ele era o filho de Deus, mas todas as investidas do diabo, irmão, ele falou a palavra de Deus e ele o venceu. Temos de falar, temos de nos defender de toda a investida do diabo com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais duas coisas aí, duas peças da nossa armadura. O capacete da salvação, o que é isso, né? O capacete guarda a cabeça. Mas a salvação vai guardar a minha cabeça, pastor? Como assim? Claro que isso aqui é um sentido figurado, irmão. É uma comparação que o Paulo fez aqui. Nós temos de ter confiança que somos salvos em Cristo. Essa confiança da salvação vai dar para você condições
de prosseguir, de caminhar com Deus. Vai livrar você de todo pensamento de derrota, de todo temor que aparecer. Você tem de se lembrar, de ter a confiança que você é salvo em Jesus. Pastor, como é que eu sei? Tem uma pergunta simples que você pode fazer. Se você hoje passasse dessa para melhor, para onde você iria? Já teve gente se benzendo aí que eu vi. Deus me livre, pastor, não fala isso. Verdade. Aquele que é de Deus, ele não liga, irmão. Se eu passasse dessa para, se eu fosse embora hoje dessa vida, eu vou me encontrar com o Senhor. Eu tenho a convicção de que eu sou salvo, de que eu vou morar no céu. Temos de ter. É essa confiança, irmão, que nos faz triunfar dia após dia no Senhor, que nos dá ousadia para nos levantar contra as ações do diabo, repreendê-las, tomar uma posição em Deus e vencê-las. Temos de ter a certeza, somos salvos em Cristo. Amém? Estou brincando, tá, irmão? Em relação a você ir hoje para o céu. Se alguém for, vamos dizer, o pastor profetizou. Não é nada disso, não. É só você entender. Temos de ser convictos de que somos salvos no Senhor. A última coisa agora, a espada do Espírito. Essa nós falamos bastante. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Para que serve a espada, irmão? Para duas coisas ela serve, você sabia? Não? Tanto para se defender, como para atacar. Irmão, você tem de ter sempre na boca a palavra de Deus. Sempre na mente a palavra de Deus. Tem que se defender. Quando o inimigo vier, você tem que falar a palavra. Você não vai pregar para ele, irmão. Não é isso, não é pregar para o inimigo, não é pregar para o diabo. Uma vez um irmão me contou uma história lá, isso é verdade, é fato. Começo. Estava o demônio manifestado lá, o obreiro quis dar uma palavra para ele. Pegou a Bíblia e falou: diabo, demônio, está escrito aqui na Bíblia. Pegou a Bíblia, abria a Bíblia para cá, abria para lá, folheava e não achava. O demônio olhou e falou: vira duas folhas que está aí. Ele virou, estava lá. Olha que coisa. Adianta isso? Não. Mas é você dizer para ele: não te aceito, não aceito esta doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Não aceito essa amarração, porque o meu Deus suprirá toda a minha necessidade. Você entendeu agora? Temos de ter, irmão, de empunhar a espada do Espírito, e com ela venceremos todos os inimigos. Então, querido, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Toda, não pode faltar nenhuma peça. Quem não se reveste, não se fortalece em Deus, não se reveste da armadura de Deus, esse vai caindo pelo caminho. Isso jamais vem acontecer com você. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, ouvimos a tua palavra, pois entendemos que tu és o nosso Deus. Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor.